Curso Sempre. Inteligência em concursos. Oi, 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 meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês, futuros agentes administrativos da PF? Sejam bem-vindos novamente. Estamos iniciando então mais uma aula de revisão. Vamos falar agora aí da parte de materiais. Muito bem, meus queridões, queridonas, né? Bom, eu gostaria de falar inicialmente aí, relembrá-los aí, certo? Sobre os chamados subsistemas típicos da administração de materiais, do administrar os materiais. Pensem comigo, né? Nós falamos da administração de pessoas, essas pessoas que vão executar as atividades. Mas, para que elas executem as atividades, elas precisam do quê? De materiais. Elas precisam de equipamentos, de estrutura, para poder desenvolver esse material, esse produto, esse serviço. E aí entra esse suporte de materiais, certo? E aí eu tenho alguns sistemas típicos ali, dá uma olhadinha, ó, o controle de estoque, é um sistema típico, a classificação dos materiais, aquisição ou compra, armazenagem, movimentação, a inspeção, e o cadastramento, né? São todos subsistemas aí de administração de materiais. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora sobre a classificação de materiais. Veja só, né? A classificação ela é dividida em 4 categorias. Olha lá, ó, o nosso famoso SENC, lembra lá? SENC. O que é lá? Ó, o C de catalogação, o E de especificação, o N de normatização e o C de codificação, tá? Então essas são as categorias da classificação de materiais. O que faz a catalogação? Dá uma olhadinha lá, ó. Ordena de maneira lógica o conjunto de dados relativos aos itens identificados. O objetivo é facilitar a consulta das diversas áreas, né? O foco é de se utilizar da simplicidade, né? O objetivo é a concisão de dados gerados para permitir um fácil acesso e rapidez de pesquisa. Isso é tudo na catalogação. Aí, no segundo tópico, na segunda categoria ali, que é a categoria de especificação do nosso SENC, o E, certo? Qual que é a ideia? Olha lá, descrever de forma minuciosa com o objetivo de atender melhor o entendimento de consumidores e fornecedores quanto aos tipos de materiais. Você vai detalhar, né? Você vai especificar no sentido de detalhamento. E depois a gente vai para normalização, certo? Ou seja, eu vou padronizar. Quando eu falo de normalização, entenda-se como padronização. E por fim, eu vou codificar, concurseiro, ou seja, né, vou estabelecer um código que vai facilitar essa classificação. Esses códigos, dentro do último aqui, né, eu tenho, então, dentro do nosso SENC, a última categoria aqui, codificação. Eu tenho, né, alguns tipos de códigos. Lembre-se lá, esses códigos podem ser, qual é mesmo, concurseiro? Eles podem ser alfabéticos, eles podem ser numéricos, eles podem ser alfanuméricos e eles podem ser também um código de barras, lembre-se disso. Muito bem. Seguindo lá, né? O critério desse numérico, né? Ou decimal, no sentido de que alguns chamam como decimal, qual que é? Praticidade e facilidade também aí. E aí vamos falar um pouquinho desse método que vem caindo bastante aí no último ano de 2013, caiu muito em concurso na parte de materiais, que é o método chamado de decimal simplificado, certo? Olha lá. Consiste basicamente na associação de 3 grupos, atenção, 3 grupos e número 7 de algarismos, concurseiro, um dos métodos mais utilizados nos almoxarifados para a codificação de materiais. Então, eu tenho lá o primeiro grupo, que é também chamado de classificador, onde eu vou designar o quê? As classes, ou vou agrupar os materiais em estoque através de classes. O segundo grupo, concurseiro, que também são 2 dígitos, né? O primeiro é 2 dígitos, o segundo também é 2 dígitos, é o grupo individualizador, onde eu vou identificar cada um dos materiais do grupo. E o terceiro grupo, né? É o grupo com 3 dígitos, é o grupo de
caracterizador, desculpa. Olha lá, ó, descreve os materiais pertencentes ao segundo grupo de forma definitiva com todas as suas características a fim de torná-los inconfundíveis. Então, concurseiro, veja só, vamos dizer assim, ó, exemplo de material classificação pela metodologia decimal simplificada, tá? Eu tenho lá classe, primeiro grupo, né, material de escritório. Segundo grupo, vou individualizar. Dentro do material de escritório, qual é? Vamos colocar aqui o número, né? Então, assim, ó. Classe 10. Material de escritório, tá? Agora vamos individualizar. Ali o que falou? O segundo, olha lá, ó. Individualizador, né? Então, eu vou colocar que é caneta. A caneta é 02. Então, eu individualizei qual é o material de escritório. E aí, no terceiro, olha lá, como eu vou usar 3 dígitos, vai ser o quê, ó? Caracterizador, ou seja, eu vou descrever os materiais pertencentes ao grupo 2. Do tipo assim, ó, eu coloco aqui 10, 002, 001, tá? Aqui eu vou colocar aqui azul, ponta fina, transparente. Exemplo, né? E se fosse azul, ponta fina, não transparente, vamos dizer, seria 002. Se fosse preta, ponta fina transparente, 003. Preta, ponta fina, não transparente, seria 004 e assim por diante, né? Assim eu vou conseguindo classificar, certo? Aqui mantinha, se alterar aqui e assim por diante. Cuidado, isso aqui apareceu, né? No último ano aí, pode pintar para vocês, beleza? Muito bem, concurseiro. Seguindo lá, eu queria falar para vocês agora das classes, em relação às classes da curva ABC, né? ABC, lembra lá? Então, olha lá, ó, né? É um grupo, né? Onde eu vou fazer uma classificação onde eu tenho por importância, certo? Olha lá, ó, classe A, grupo de itens mais importantes devem ser trabalhados com especial atenção, né? Onde eu tenho lá a classe A, como será, ela tem 80% do valor de estoque, mas gira em média em 20% da quantidade de itens. Na dúvida, eu priorizo o valor. E aí eu tenho a classe B, ó, grupo de itens em situação intermediária, quanto ao valor ou quantidade entre as classes A e C. Dados 15% do valor de estoque e 30% dos itens. Lembre-se que, né, na dúvida, eu mensuro prioritariamente o valor. E a classe C, os menos importantes, né, o menor importância, certo? Onde ele representa apenas 5% do valor, mas, né, representa uma quantidade muito grande, beleza? E aí, eu tenho aqui a imagem, né, vou dar uma olhada aqui para vocês, um exemplo de um gráfico ABC. Veja que ele representa lá, ó, bem aquilo que nós mencionamos, ó. No que diz respeito, né, ao seu valor, ó, ele representa lá 80% a classe A e 20% de quantidade. 15% a classe B de valor e 50% de quantidade, certo? E 5% do valor da classe C, sendo que 50% da quantidade, certo? E aí, se aparecer lá, né, uma reta, concurseiro, lembra para nós o quê? Que eu vou estabelecer uma diretriz com base no total que eu tenho dos itens, né, e fazer uma proporção em relação à soma das quantidades que eu tenho, né? Eu vou fazer essa junção para poder... uma dica aí, de maneira que eu posso fazer essa proporção para saber quais os itens pertencem a cada classe, né? Porque eu posso inverter. Ali eu posso jogar, por exemplo, lá de um número de 1 a 10, o 8 a 10 classe C e assim por diante. Posso estar invertendo isso, então faço dessa forma onde eu vou inverter, aí vou com base na soma total dos valores, proporcional às quantidades por item que eu tenho representado na informação que o exercício vai dar pra gente, eu consigo chegar a uma classificação aí, beleza? Muito bem, né? Falando um pouquinho agora sobre o inventário, concurseiro, né? Para de inventar. Vamos falar sobre o inventário. O inventário, ele tem, né, algumas etapas, são 4 etapas, né, para o desenvolvimento de um inventário. A etapa de levantamento, a etapa de contagem, a etapa de apuração e a etapa de conciliação. Olha lá, vamos ver cada uma delas lá, concurseiro. Olha lá, levantamento. Os inventariantes são escolhidos e agrupados em 2 equipes, né? De contagem, ou reconhecimento, e revisora.
Devem ser agrupados os itens iguais, identificados com cartões de identificação, né, que são iguais ou não, e isolados os que não serão inventariados, ou seja, que não vão participar. Lembre-se que eu tenho que determinar um período, né, de início e fim para que eu tenha um controle, ou seja, o estoque, por exemplo, se eu for fazer o inventário de estoque, eu não posso deixar ele entrando, mercadoria e saindo, porque senão vai dar furo com certeza, tem que travar, né, esse processo de entrada e saída ele para no momento do inventário. A segunda etapa é a etapa da contagem, concurseiro, dá uma olhada lá. Cada item deve ser contado 2 vezes. Ó, a primeira contagem é feita pela equipe recolhedora, a segunda pela equipe revisora. Vai rever para ter certeza que se a quantidade está certa na contagem, né? Todos os registros e movimentações de estoque devem ser atualizados até a data do inventário, quando deverão ser suspensas para evitar erros. Aquilo que eu acabei de falar. Terceira etapa, apuração. O coordenador do inventário deverá conferir ambas as contagens, né? Se positivo o inventário para o item está correto, senão deverá haver uma terceira contagem por outra equipe para verificar se realmente houve a diferença. E a quarta etapa é a etapa de conciliação, ó, que nos casos de divergência, ou seja, quando eu tenho diferença entre o estoque físico e o estoque, né, sistêmico, os responsáveis pelo controle de estoque deverão justificar as diferenças entre o estoque contábil, que eu tenho, né, em sistema, e o estoque inventariado. Vou emitir um relatório para justificar essa diferença aí, tudo bem? Muito bem, vamos falar agora um pouquinho sobre depreciação, veja só, né? Depreciação, ela pode ser, atenção, não? Item depreciado. O que é depreciado? Ela pode ser por desgaste ou por uso natural ou por obsolência, ou seja, né? Desgastou com o tempo, ficou velho, ou por obsolência, né? Ficou inutilizado ou existe uma nova tecnologia, né? Ele é um produto que veio substituí-lo, um produto obsoleto, certo? Algo foi substituído por outro. E aí como é que eu faço, né, para que eu avalie, para que eu calcule essa depreciação? Eu vou fixar uma taxa anual, certo? Em relação àquele bem em si, do tipo, sei lá, né, quanto eu imagino que vai depreciar anualmente, certo? E eu não posso esquecer o seguinte, fundamental, atenção, também caiu ano passado, que o limite do valor de depreciação do meu produto é o próprio valor do produto. Ou seja, se o produto vale 1.000, certo? Qual que é o limite de valor para sua depreciação? 1.000, né? Por quê? Porque ele não pode ter uma depreciação maior do que o seu valor. Não tem sentido, né? Então o limite, eu posso afirmar isso, como já caiu em prova, que o limite da depreciação é o valor do próprio bem. Concurseiro, vamos falar um pouquinho aqui agora para vocês, né, de um item que eu imagino que realmente não tem como fugir, né, deve aparecer na prova de vocês. Estou falando sobre compras, né, processo de compras para a gente entrar em licitação aí que também deve pintar. Bom, segmento fundamental dentro do processo, né, de administração de materiais, certo? Qual que é a finalidade de compra? Dá uma olhada lá, ó, suprir as necessidades materiais e serviços, planejá-la quantitativamente, qualitativamente e no momento adequado, certo? Ou seja, concurseiro, né, eu preciso adquirir um produto na quantidade correta, num padrão de qualidade estabelecido pela organização e no momento certo. Lembre lá da regrinha, concurseiro, como é que é mesmo? Estoque parado, dinheiro parado. Muito bem, quem respondeu, parabéns, viu? Estoque parado, dinheiro parado. Ou seja, eu não posso sair aí por aí comprando, não, né? Não sei quando vai acabar meu estoque, não. Eu tenho que calcular o meu ponto de ressuprimento, certo? Justamente para que eu saiba um momento adequado, conforme a demanda, conforme meus objetivos. Beleza, beleza, beleza? Olha lá, sobre a contratação e a seleção dos fornecedores, que é algo importante também, né? Um fornecedor de confiança, fornecedor de qualidade. Eu preciso avaliar quando eu vou escolher, quando eu vou contratar esse fornecedor, concurseiro, dá uma olhadinha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Análise quantitativa e qualitativa, ou seja, né, preciso avaliar se esse fornecedor, se ele tem, né, se ele vende para mim, se ele tem a qualidade mínima que a minha organização estabelece, e se ele tem condições de fornecer aquilo que a demanda, que eu preciso aí como demanda. Além disso, né, olha lá, olha lá, olha lá, eu preciso avaliar, conhecer também as instalações do meu fornecedor, né, para saber se ele tem, sei lá, segurança do trabalho, condições de trabalho, e além disso, né, enfim, de acordo com as minhas políticas, os valores que a minha organização estabelece. Eu preciso levar em consideração também o seu desempenho produtivo e o seu desempenho logístico. Como assim, professor? Calma, vamos lá, né? Desempenho produtivo refere-se ao quê? Qual é a sua... Peraí, eu vou colocar aqui em cima, ó. CP, capacidade produtiva. Ou seja, concurseiro,
ele tem lá uma capacidade produtiva de 1000 unidades de determinado produto por dia. E aí eu peço lá, por exemplo, chega lá uma nova demanda, uma oportunidade que pede 2.000 unidades, 2.000 produtos por dia. Ou seja, eu produzo 1.000. E chega alguém que está pedindo 2.000, eu tenho condições? Não tenho, né? Como é que eu vou contratar um fornecedor que não tem condições, não tem capacidade produtiva de me fornecer? Não tem sentido, certo? Então, por isso que eu preciso avaliar a sua capacidade produtiva. Não só isso, eu preciso avaliar também, além da sua capacidade produtiva, a sua capacidade logística. Não adianta nada o cara ter condições de produzir, ele produz para mim, só que ele não tem como me entregar, ele está lá no interior do estado do Amazonas e eu quero aqui em 2 dias, eu preciso desse time de apenas 2 dias para que eu não me prejudique. Como é que faz, né? Então eu preciso levar em consideração tudo isso na hora de escolher um fornecedor. Além disso, eu também preciso fazer uma análise da condição financeira desse fornecedor. Ora, concurseiro, como é que eu vou contratar alguém que está cheio de processo trabalhista, que a qualquer momento um juiz pode penhorar os seus bens? Como é que eu vou contratar alguém que deve só para 2 pessoas, concurseiro? Deus e todo mundo. Não tem jeito, né? Eu preciso avaliar quais são as suas condições financeiras para que o cara não me deixe no meio do caminho, não me sacaneie, não me prejudique no meio do caminho, certo? Eu preciso levar isso em consideração, então. Muito bem, esses fornecedores, eles são basicamente classificados em 3, né, tipos: o fornecedor de matéria-prima, fornecedor de mão de obra e fornecedor de serviços, né? E os fornecedores, eles podem ser monopolistas, habituais e fornecedores especiais também, tá? Aí, concurseiro, eu tenho, né, ainda falando sobre compras, quando eu vou falar desse cara que eu vou contratar, eu preciso fazer as chamadas avaliações ou parâmetros de análise e seleção de fornecedor. Então eu tenho a avaliação e seleção pré e pós. Como assim? É celular, professor? Não. Veja só, né? Quando eu falo em parâmetros de seleção e avaliação do fornecedor pré, eu estou falando o que eu preciso avaliar antes de contratá-lo, certo? Tem lá um período, vou fazer alguma experiência, mas antes que isso aconteça, o que eu devo contratar? O que eu devo avaliar? Desculpa, né? Por exemplo, né? O preço, a qualidade, condições de pagamento, a embalagem, o transporte, são fatores que eu não posso deixar de avaliar quando eu estou fazendo lá uma triagem ou escolhendo o fornecedor. Vamos dizer que eu fiz essa avaliação e escolhi lá 2, exemplificando, né? Aí depois de um determinado período, eu preciso fazer estabelecer o parâmetro de avaliação e seleção pós. Ou seja, dá uma olhada lá, ó. Eu preciso saber se ele cumpriu, por exemplo, né, os prazos de entrega que foram estabelecidos. E o padrão de qualidade estabelecido está sendo seguido? E a política de preço também? E como é que foi o suporte técnico? Quando deu problema, eu fui bem atendido? Não fui? Foi prestativo? Não foi? Né? E aí eu preciso fazer também, no caso de grandes contratos, as chamadas avaliações técnicas administrativas. Beleza, concurseiro? Agora, meu amigo, ó, vem cá, vem cá, vem cá. Agora é aquela hora, né? Pera aí. Agora é aquela hora que você vai, ó, levanta, toma um café, chacoalha, né? Chacoalha, certo? Acorda, toma água gelada, sei lá, um Red Bull, não. Ele vai te dar asas. Não. Toma algum energético, alguma coisa, para você acordar, se despertar realmente. Que eu vou falar de um tema que para o concurso, nosso concurso, PF, Agente Administrativo 2013, concurso, de verdade, eu não vejo como não cair. Um conteúdo que está sendo cobrado em direito administrativo, um conteúdo que está sendo cobrado em administração de materiais, um conteúdo que está sendo cobrado em administração pública, certo? Ora, concurseiro, deve cair, né? Estou falando do quê? Estou falando de licitações, eu estou falando de modalidade de licitações, estou falando de edital de licitação, né? Então, desculpa, deve pintar para vocês. Dá uma olhadinha lá sobre licitações, olha lá. É o procedimento administrativo formal para a contratação de serviços ou aquisição de produtos por quem? Pelos entes da administração pública, tanto direta quanto indireta. Certo? Muito bem. E aí, quais são as modalidades de licitação, concurseiro, que eu tenho? Olha lá, ó. Concorrência, olha lá, concorrência, tomada de preço, carta convite ou convite, leilão, concurso e pregão. Professor, no nosso edital não consta pregão. É uma modalidade, a gente tem que ver também, né? E o que difere? O que eu vou fazer, concurseiro, para diferir? Qual a modalidade que eu vou escolher, né? O que difere vai ser o valor licitado, ou seja, qual é o valor de licitação. E aí eu tenho
na estrutura básica que vai dividir esses valores entre valores para obras e serviços, obras e serviços de engenharia, e o outro para demais compras, né? Onde, olha lá, né, eu tenho, por exemplo, aí eu vou estruturar dentro das modalidades licitatórias. Eu tenho, por exemplo, o convite é até R$150 mil nos casos de obra e engenharia. Tomada de preço até R$1.500.000. E concorrência acima de R$1.500.000 para tomada para obras e serviços de engenharia. Agora, se for outro tipo de qualquer de compra e serviço, convite é até 80 mil, tomada de preço até 650 mil e concorrência acima de 650 mil. Agora, concurseiro, vem cá, vem cá, vem cá. Ó, asterisco, coração, complexo agora, caveirinha. Cuidado, cara, muito cuidado com isso aqui que eu vou falar, presta atenção, veja só. Quando eu estou falando aqui da escolha dessa modalidade, existe uma situação específica. Eu não necessariamente, né? O raciocínio é o seguinte, para facilitar, tá? Como se concorrência pode estabelecer para valores de 650 mil, no caso de outros tipos de compra, ou mais, 650 mil ou mais, é claro que se por uma responsabilidade dessa pode ser concorrência, eu posso utilizar para os demais também, para os menores também, ou seja, concorrência eu posso utilizar para qualquer faixa de valor, na prática é isso. E tomada de preço eu posso utilizar de 650 mil para baixo, certo? Ou seja, o valor que eu tenho ali para baixo, tanto faz, né? Vamos ver de novo como é que funciona na prática ali, ó, para outros tipos de compra de serviço. Então, carta convite é isso mesmo, até 80 mil. Agora, tomada de preço eu posso utilizar para qualquer, atenção, qualquer valor até 650 mil. E concorrência eu posso utilizar para qualquer valor, sendo acima ou abaixo de 650 mil, ok? Não tem, né, critério estabelecido para isso aí. Cuidado, concurseiro, né? Agora, isso para convite, tomada e concorrência. Vamos falar um pouquinho do leilão, concurso, né? Veja lá, ó. Leilão é adotado para a venda de imóveis inservíveis para administração, venda de produtos legalmente apreendidos ou piorados, para alienação de bens imóveis tomados junto a credores da administração, né? Ou seja, eu adquiri um produto, né, dentro da legalidade, como ser uma casa, por exemplo, né, que está lá, que era financiada e não foi paga, eu como administração pública vou leiloar, vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração? Não. Vou fazer um leilão de maneira que as pessoas vão lá, vou estabelecer um preço mínimo e as pessoas vão fazer lá os seus lances e quem tiver estabelecer um melhor preço vai adquirir. Esse valor vai vir para o caixa da administração pública. Esse é o leilão. E aí eu tenho o concurso, que difere da modalidade de concurso público, que é o que a gente está fazendo. Olha lá, ó, é a modalidade de licitação destinada à seleção de trabalhos técnicos, científicos, artísticos, projetos arquitetônicos para uso da administração, onde eu vou estabelecer um prêmio e qualquer interessado qualificado pode submeter o seu trabalho, né? Vamos ler essa parte aqui que é importante de concurso. Concurseiro, veja lá, ó. A instituição de prêmio ou remuneração aos vencedores que não possuirá um caráter de pagamento aos serviços prestados, e sim de incentivo. Olha, presta atenção. Sendo porque o pagamento do prêmio ou remuneração estará condicionado a que o autor do projeto ceda os direitos relativos ao seu trabalho da administração que poderá utilizar para o fim previsto nas condições licitatórias. Ou seja, concurseiro, a diferença, né, da modalidade de concurso, veja só, é que eu desenvolvo o trabalho antes de saber o resultado da licitação. Eu vou desenvolver, por exemplo, um projeto arquitetônico, eu vou desenvolver e daí é que eu vou participar da modalidade licitatória concurso. E mesmo que eu não saiba, que eu não ganhe, eu vou ter desenvolvido esse projeto. E eu vou ceder os direitos dele para a administração no caso do vencedor. Diferente das outras modalidades, que, né, no caso lá de tomada de preço, carta convite e concorrência, onde primeiro existe lá uma análise em relação ao valor, daí vai se prestar o serviço, depois somente o vencedor, ok? Muito bem. E aí nós temos a modalidade pregão, né, que é uma modalidade licitatória utilizada para o governo para realizar contratos administrativos de bens e serviços comuns e não tem independe de valor estimado também. A lei que rege sobre as modalidades licitatórias, as demais, é a 8666. Sobre a modalidade pregão é a 10.520, tá? Muito bem, concurseiro. Sobre as fases da licitação, eu tenho, né, 5 fases, olha lá: edital, habilitação, classificação, homologação e adjudicação. Alguns autores invertem ali, também aceito, né, o 4 e o 5. Pode ser edital, habilitação, classificação, adjudicação e homologação no final, ok? E aí, concurseiro, eu tenho as compras sem licitação. Cuidado com isso. Veja lá, ó.
eu posso fazer compras naqueles casos ali, sem licitação, ó, compras com valor de até 8 mil, ou para compras em geral, e 15 mil para serviço de engenharia. Ou caso de guerra ou emergência, certo? E aí eu não posso esquecer também do princípio da inexigibilidade, onde eu não tenho licitação. Não é que a licitação é dispensada. Onde eu não tenho, por exemplo, eu tenho um único fornecedor daquele produto, não tenho como desenvolver uma licitação também. Não esqueça disso aí. Sobre o edital de licitação, concurseiro, cuidado, deve aparecer sobre isso aqui, ok? Dá uma olhadinha lá, quais são os princípios fundamentais para compras públicas, tudo isso com diretriz na Lei 8666, ó. Precisa se definir qual é o objeto específico que vai ser licitado, certo? Precisa se definir também, se identificar se existe recurso orçamentário para que garanta a aquisição o pagamento desse produto, certo? E aí, sobre a definição precisa desse projeto, eu tenho que definir eu tenho que me estabelecer essa definição do projeto obedecendo a alguns critérios. Quais critérios? Primeiro, real necessidade, ou seja, se está no planejamento, a quantidade adequada, a condição que se eu tenho condições de armazenar o que eu vou licitar, se está dentro dos padrões estabelecidos, né? E também no que diz respeito à parte técnica do produto em si. Ainda, pesquisa de mercado, definição da melhor modalidade dentro dos modelos licitatórios, certo? E o chamado empenho, que é na análise dos recursos orçamentários. Tudo isso, né, vai ser estabelecido como princípios fundamentais para compras públicas. Ou seja, eu tenho que levantar tudo isso para pensar em desenvolver uma licitação. Outros princípios que eu tenho que levar em consideração para desenvolver uma licitação. Olha lá, ó, princípio da legalidade, está dentro da lei, da isonomia, né, que é a igualdade de tratamento a todos os possíveis concorrentes, a competitividade, né, a livre participação de todos, a impessoalidade, a publicidade e a economicidade. São esses 8 princípios ali fundamentais. Beleza, concurseiro? Falando aqui agora, mudando de assunto, vamos falar um pouquinho de armazenagem. Não esqueça, concurseiro, que a armazenagem ela pode ser temporária, ela pode ser permanente, ela pode ser interna, externa e principalmente ela pode ser através de critérios específicos, ou seja, mista, interna, externa, mista, temporária, permanente, em algumas situações aí. E para finalizar, meus queridos, né, alguns termos para que a gente não esqueça aqui sobre a administração patrimonial. Veja lá, ó. Material permanente, aquele que em razão do seu uso contínuo tem durabilidade e não perde sua identidade física. De consumo, são bens não passíveis de incorporação, né? Ele é consumido. Transferência e movimentação de um bem dentro do mesmo órgão. Apenas troca-se a responsabilidade, mas o órgão mantém-se o mesmo. Alienação, operação de transferência do direito de propriedade do bem, que pode ser através de venda, permuta ou doação. E aí eu posso ceder também de cessão, né, onde eu tenho a modalidade de movimentação de materiais com transferência gratuita, atenção, de posse e troca de responsabilidade entre órgão ou entidades da administração federal, integrantes ou de quaisquer dos demais poderes da União. E para finalizar, o material ocioso, que é um bem em perfeitas condições de uso que não está sendo utilizado. Muito bem, concurseiro, corridão aí, estouramos o tempo, mas está tudo certo, né? Bastante informação aqui, realmente eu espero que te ajude muito nessa prova. Valeu, um abraço!